Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje eu venho trazer uma pequena reflexão sobre a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que é comemorada no dia de hoje, 15 de agosto. Como a solenidade aconteceu numa segunda-feira, ele será transferido para o próximo domingo na liturgia, mas eu quero trazer essa pequena reflexão sobre a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. A Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Um livro apócrifo atribuído a São João Evangelista informa sobre as circunstâncias da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Enquanto os apóstolos percorriam as diferentes partes do mundo para pregar, a Virgem Beata permaneceu, pelo que se diz, em uma casa perto do Monte Sião. Enquanto viveu, visitou com grande devoção todos os lugares que lhe lembravam seu filho, como os que testemunharam seu batismo, seu jejum, sua prece, sua paixão, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão. Segundo Epifânio, a bem-aventurada Virgem tinha 14 anos quando concebeu Cristo, 15 quando o pôs no mundo, viveu com ele 33 anos. Sobreviveu 24 anos à morte e ascensão do seu filho. Estava com 72 quando morreu. Contudo, o que se lê em outros lugares parece mais provável, que ela sobreviveu 12 anos a seu filho e era sexagenária quando da sua assunção. Pois os apóstolos levaram exatamente 12 anos pregando na Judéia e nas regiões vizinhas, segundo a história eclesiástica. Um dia em que o coração da Virgem estava fortemente abrasado de saudade de seu filho, comoveu tanto o seu espírito que derramou lágrimas abundantes, e como ela não podia se consolar facilmente pela perda do filho, que lhe fora subtraído por algum tempo, apareceu um anjo que, cercado por intensa luz, saudou-a com reverência, como a mãe do Senhor. Salve, bendita Maria, receba a bênção daquele que deu a salvação a Jacó. Aqui está um ramo de palmeira que trouxe do paraíso para ti, minha Senhora, e que deve ser levado diante do seu caixão, pois em 3 dias sairá do corpo, já que o filho espera sua reverenda mãe. Maria respondeu: Se encontrei graça diante de seus olhos, peço que se digne a revelar seu nome. Mas o que peço ainda mais insistentemente é que meus filhos e irmãos, os apóstolos, estejam reunidos junto de mim, para que possa vê-lo com os olhos do corpo antes de morrer, e que possa ser sepultada por eles depois de tiver entregue meu espírito ao Senhor na presença deles. A outra coisa que desejo avidamente, que ao sair do corpo minha alma não veja nenhum mau espírito e que nenhuma das potências de Satanás apareça neste momento. O anjo: Por que, Senhora, deseja saber meu nome, que é admirável e grande? Quanto aos apóstolos, virão todos e estarão reunidos junto de ti. Farão magníficos funerais quando de seu passamento, que acontecerá na presença deles. Aquele que outrora, em um piscar de olhos, levou pelo seu cabelo o profeta da Judéia até a Babilônia, certamente poderá em um instante trazer os apóstolos para perto de ti. Porque ti teme ver o espírito maligno, a quem destruiu inteiramente a cabeça e despojou de todo o poder? Seja feita, contudo, a sua vontade. A Senhora não o verá. Dito isto, o anjo subiu aos céus no meio de muita luz. A palma, cujo verdor parecia de um ramo, resplandecia de forma intensa, com folhas brilhando como a estrela da manhã. João estava pregando em Éfeso quando de repente trovejou e uma nuvem branca levantou-o, transportou-o e colocou-o diante da porta de Maria. O apóstolo virgem bateu, entrou na casa e com grande reverência saudou a Virgem. Feliz de vê-lo, Maria não pôde conter lágrimas de alegria e disse: João, meu filho, lembre-se das palavras de seu mestre que me confiou a ti, como a um filho, e ti, a mim, como a uma mãe. Eis-me chamada pelo Senhor para pagar o tributo à condição humana, separando-me do meu corpo, e peço que cuide dele, pois soube que os judeus se reuniram e disseram: Esperemos, irmão, o momento em que aquela que carregou Jesus sofrerá a morte, para imediatamente raptarmos seu corpo e o jogarmos ao fogo. Quando meu corpo estiver sendo conduzido à sepultura, você mandará levar essa palma diante de meu esquife. João respondeu: quisesse Deus que todos os apóstolos, meus irmãos, estivessem aqui, a fim de poderem celebrar convenientemente suas exéquias e prestar as homenagens de que a Senhora é digna. Enquanto falavam assim, todos os apóstolos foram arrancados por nuvens dos lugares onde pregavam e,
colocados diante da porta de Maria. Vendo-se reunido todos no mesmo lugar, ficaram admirados e perguntaram: Por que o Senhor nos reuniu aqui? Então João saiu e foi encontrá-los para os prevenir de que sua senhora ia morrer e acrescentou: Prestem atenção, irmãos, para que ninguém chore quando ela estiver morta, a fim de que, vendo isso, o povo não fique inquieto e diga: Vejam como temem a morte aqueles homens que pregam aos outros a ressurreição. Dionísio, discípulo do apóstolo Paulo, afirma a mesma coisa em seu livro Nomes Divinos, onde diz que os apóstolos se reuniram e assistiram juntos à morte da Virgem, e que logo a seguir cada um deles fez um sermão em honra de Cristo e da Virgem. Ele falou a Timóteo: Nós e muitos santos, nossos irmãos, nos reunimos para ver o corpo que produziu a vida e carregou Deus. Ali estavam Tiago, o irmão de Deus, e Pedro, e o maior e mais perfeito dos teólogos, Paulo. Depois se combinou que todos louvassem cada um conforme sua hierarquia, a infinita bondade daquele que se revestiu da nossa humanidade. Assim escreveu Dionísio. Quando a bem-aventurada Maria viu todos os apóstolos reunidos, bendisse o Senhor. Depois que haviam acendido lâmpadas e tochas, sentou-se no meio deles. Por volta da 3ª hora da noite, Jesus chegou com os anjos, a assembléia dos patriarcas, a tropa dos mártires, o exército dos confessores e os coros das virgens. Todos se agruparam em torno do trono da Virgem e entoaram sem parar doces cânticos. Aprende-se no citado livro atribuído a São João como foram os funerais então celebrados. Jesus começou e disse: Venha, minha eleita, e eu a colocarei em meu trono, porque desejo sua beleza. Ela: Meu coração está preparado, Senhor, meu coração está preparado. Então todos os que tinham vindo com Jesus entoaram docemente essas palavras: Aqui está quem conservou seu leito sem mácula, e que por isso receberá a recompensa que cabe às almas santas. Ela cantou a si própria, dizendo: Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso, cujo nome é Santo, fez em mim grandes coisas. Por fim, o chantre começou a entoar: Venha do Líbano, minha esposa, venha do Líbano, e você será coroada. E ela: Aqui estou, pois está escrito no livro da lei que eu faria sua vontade. Deus, porque meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Foi assim que a alma de Maria saiu do seu corpo e voou nos braços de seu filho, liberada da dor da carne, da mesma forma que fora isenta da corrupção. O Senhor disse aos apóstolos: Levem o corpo da Virgem Mãe para o vale de Josafá e coloquem-no em um sepulcro novo que encontrarão ali, e esperem-me por 3 dias até eu voltar. Imediatamente ela foi cercada por rosas vermelhas, quer dizer, pela Assembléia dos Mártires, e por lírios dos vales, que são os exércitos dos anjos, dos confessores e das virgens. Os apóstolos puseram-se a exclamar: Virgem cheia de prudência, para onde vai? Lembre-se de nós, Senhora. Então, os coros dos que haviam permanecido no céu, admirados por ouvir o coro dos que subiam, foram ao seu encontro. E diante da visão de seu rei, carregando nos braços a alma de uma mulher, ficaram estupefatos e puseram-se a perguntar: Quem é esta que sobe do deserto, cumulada de delícias, apoiada em seu bem-amado? Os que a acompanhavam responderam: É a mais bela das filhas de Jerusalém, que vocês já viram, cheia de caridade e de amor. Ela foi assim alegremente recebida no céu e colocada à direita de seu filho em um trono de glória. Os apóstolos viram sua alma resplandecente de tal brancura que nenhuma língua humana poderia descrever. Enquanto isso, 3 virgens cuidavam do corpo de Maria e despiram-na para lavá-lo. Imediatamente, o corpo brilhou com tal intensidade que elas podiam tocá-lo para a lavagem, mas não podiam vê-lo, e a luz continuou brilhando até que o corpo da Virgem estivesse pronto. Então, os apóstolos pegaram o corpo com reverência para colocá-lo no féretro. João disse a Pedro: Pedro, você levará a palma, pois o Senhor o colocou à frente de nós e o ordenou pastor e príncipe de suas ovelhas. Cabe a você levá-lo, pois foi escolhido virgem pelo Senhor, e é conveniente que leve a palma de uma virgem quem é virgem. Você teve a honra de repousar no peito do Senhor, e como assim ganhou mais sabedoria e graça que os outros. Parece justo que, tendo recebido mais dons do Filho, dispense mais honra à Virgem. Portanto, é você que deve levar esta palma de luz às exéquias da santidade.
Você que bebeu na taça de luz na fonte da eterna claridade. Eu levarei o santo corpo no caixão, em volta do qual estarão nossos irmãos celebrando a glória de Deus. Paulo interveio, e eu, que sou o menor de todos, o ajudarei a levar o corpo. Pedro e Paulo ergueram o ataúde, e Pedro começou a cantar. Israel saiu do Egito, aleluia. Os outros apóstolos continuaram docemente este canto. O Senhor envolveu com uma nuvem um palanquim, e os apóstolos de maneira que não se via nada, apenas se escutava o canto. Os outros apóstolos continuavam docemente este canto. O Senhor envolveu com uma nuvem um palanquim, e os apóstolos, de maneira que não se via nada, apenas se escutava o canto. Anjos também uniram suas vozes às dos apóstolos e encheram toda a terra de uma suave melodia. Todos os habitantes, despertados pelos doces sons dessa melodia, dirigiram-se para fora da cidade, querendo saber o que acontecia. Alguém disse: são os discípulos de Jesus que carregam Maria morta em volta de quem canta essa melodia que escutamos. Imediatamente eles correram a pegar as armas e incitaram-se uns aos outros, dizendo: vamos, matemos todos os discípulos e entreguemos ao fogo o corpo que carregou aquele sedutor. Vendo aquilo, o príncipe dos sacerdotes, espantado e cheio de raiva, disse: eis o tabernáculo daquele que conturbou o nosso povo e agora é glorificado. Falando assim, ele estendeu as mãos para o leito fúnebre, querendo derrubá-lo, mas, imediatamente, suas mãos secaram e grudaram-se no palanquim, ficando penduradas, e soltou por isso gritos de dor. O resto do povo foi atacado de cegueira pelos anjos que estavam na nuvem. Quanto ao príncipe dos sacerdotes, gritava: São Pedro, não me abandone na tribulação em que me encontro, reze por mim ao Senhor, eu imploro. Lembre-se de que certa vez eu o socorri quando foi acusado por uma escrava. Pedro respondeu: estamos ocupados nos funerais de Nossa Senhora e não podemos curá-lo. Se você acreditar em Nosso Senhor Jesus Cristo e naquela que o gerou e o carregou, espero que você possa recuperar imediatamente a saúde. Ele respondeu: creio que o Senhor Jesus é realmente o Filho de Deus e que essa é sua Santíssima Mãe. No mesmo instante, suas mãos desprenderam-se do esquife, mas seus braços continuavam secos e a violenta dor não desaparecia. Pedro disse: beije o caixão e diga: creio em Deus Jesus Cristo, que ela carregou no útero, permanecendo virgem depois do parto. Quando assim fez, ele ficou instantaneamente curado. Pedro disse: pegue esta palma das mãos do nosso irmão João e passe-a sobre este povo cego, e então aquele que quiser crer recuperará a visão. Quem não quiser, nunca mais poderá ver. Os apóstolos puseram Maria na sepultura e sentaram-se em torno, como o Senhor ordenara. No terceiro dia, Jesus chegou com uma multidão de anjos e saudou-os, dizendo: a paz esteja convosco. Eles responderam: e a glória contigo, Deus, que sozinho fez grandes maravilhas. E o Senhor disse aos apóstolos: que graça e que honra vocês pensam que eu devo conceber agora a minha mãe? Eles: esses seus escravos, Senhor, acham justo que, da mesma forma que depois de ter vencido a morte, o Senhor reina eternamente, ressuscite Jesus o corpo de sua mãe e o coloque à sua direita por toda a eternidade. Ele concordou, e ato contínuo, o arcanjo Miguel apresentou a alma de Maria ao Senhor. O Salvador falou assim: levante-se, minha mãe, minha pomba, tabernáculo de glória, vaso de vida, templo celeste. E da mesma maneira que me gerou sem coito e sem mácula, também no sepulcro manterá seu corpo íntegro. Imediatamente a alma de Maria aproximou-se de seu corpo, que saiu glorioso do túmulo e foi alçado ao tálamo celeste, acompanhado por uma multidão de anjos. Tomé não estava lá, e como se recusava a acreditar no que acontecera, subitamente caiu do ar o cinto usado por ela, de forma que ele compreendeu que ela subira ao céu também de corpo. O relato precedente é todo apócrifo, e sobre ele diz Jerônimo em uma carta a Paula e Eustáquio, ou em um sermão. Deve-se considerar apócrifo este opúsculo, com exceção de 9 detalhes dignos de crença e que parece gozar de aprovação de santos personagens. Quais sejam: de todo tipo de consolação foi prometido e concedido à Virgem, que os apóstolos foram todos reunidos, que ela faleceu sem dor, que se preparou sua sepultura no vale de Josafá, que seus funerais foram realizados com devoção,
que Jesus Cristo e toda a corte celeste foram ao encontro dela, que os judeus a perseguiram, que ocorreram milagres então de todo tipo, que ela subiu ao céu de corpo e alma. Por outro lado, há nesse relato muitas coisas inventadas, que se afastam da verdade, o que é preciso rejeitar, por exemplo, a ausência e a incredulidade de Tomé. Conta-se que as roupas da Virgem permaneceram em seu túmulo para servir de consolo aos fiéis, e que uma delas realizou o milagre narrado a seguir. Quando a cidade de Chartres foi cercado pelo duque normando, o bispo usou a túnica da bem-aventurada Maria, que se conservava ali como se fosse uma bandeira, e, seguido pelo povo, avançou sem temor contra o inimigo. No mesmo instante, todo o exército inimigo foi atingido de demência e cegueira, ficou paralisado, coração trêmulo e espírito entorpecido. A esse juízo de Deus, os habitantes acrescentaram atrocidades contra os inimigos, o que desagradou a bem-aventurada Maria, cuja túnica desapareceu na mesma hora e os inimigos recuperaram a visão. Nas revelações de Santa Isabel está escrito que um dia, arrebatada em espírito, ela viu em um lugar muito afastado um sepulcro cercado por intensa luz, e dentro dele, rodeado por uma multidão de anjos, uma mulher que pouco depois foi tirada do sepulcro e elevada no ar com toda aquela multidão. Então veio do céu um personagem admirável e cheio de glória, acompanhado por milhares de anjos, e que tinha à sua direita o estandarte da cruz, e em meio a coros de júbilo, eles a conduziram até o céu. Pouco tempo depois, Isabel pediu a um anjo com o qual frequentemente conversava que lhe explicasse aquela visão. Ele respondeu: foi mostrado a ti nessa visão como Nossa Senhora foi levada ao céu em carne e em espírito. Está escrito no mesmo livro que lhe foi revelado que a Assunção ocorreu 40 dias depois de sua morte. De fato, a bem-aventurada Maria revelou em conversa com ela: vivi um longo tempo desde a ascensão do Senhor até a minha Assunção. Os apóstolos que assistiram ao meu adormecimento sepultaram honrosamente meu corpo, mas 40 dias depois ressuscitei. Isabel perguntou se deveria revelar ou calar-se a respeito, e ela disse: não se deve revelar a homens incrédulos e amigos da carne, nem se deve ocultar dos devotos e fiéis. Nota-se que a gloriosa Virgem Maria foi elevada e exaltada integralmente, honrosamente, alegremente e eminentemente. Ela foi elevada integralmente de corpo e alma, segundo a piedosa crença da Igreja. Muitos santos não somente afirmam isso, como dão muitas provas a respeito. A de Bernardo é que se Deus glorificou corpos santos, tornou os despojos de Pedro e de Tiago veneráveis, revestiu-os de admiráveis honras, escolhendo lugares para os quais todo mundo vai homenageá-los. Caso o corpo de Maria ficasse na terra sem a devida devoção dos fiéis, sem dúvida se pensaria que Cristo não estava tão interessado pela glória de sua mãe quanto pela dos outros santos. Jerônimo, por sua vez, afirma que Maria subiu ao céu no dia 18 das calendas de setembro. Se alguns dizem que quem ressuscitou na mesma época que Cristo conheceu a ressurreição perpétua, e se alguns acreditam que João, o guardião da Virgem, teve sua carne glorificada e desfruta da alegria celeste ao lado de Cristo, por que não acreditar com mais forte razão que o mesmo acontece com a mãe do Salvador? Aquele que disse: honre seu pai e sua mãe, e não vim destruir a lei, mas cumpri-la, certamente honrou sua mãe acima de todas as coisas. Por isso não duvidamos que o mesmo acontece com a bem-aventurada Maria. Agostinho não só afirma a mesma coisa, como também dá 3 provas disso. A primeira é que a carne de Cristo e da Virgem são apenas uma, já que a natureza humana está condenada à podridão e aos vermes, e que Jesus foi poupado desse ultraje. A natureza de Maria também está imune a isso, pois foi nela que Jesus assumiu a sua natureza. A segunda razão é a dignidade de seu corpo. O trono de Deus, o leito nupcial do Senhor, o tabernáculo de Cristo, deve estar onde ele próprio está, pois é mais digno conservar este tesouro no céu do que na terra. A terceira razão é a perfeita integridade de sua carne virginal. Ele diz a propósito: alegre-se, Maria, de uma alegria indizível em seu corpo e em sua alma, em seu próprio Filho Cristo, com seu próprio Filho e por seu próprio Filho, pois a pena da corrupção não deve ser conhecida por aquela que não teve sua integridade corrompida, quando gerou o seu Filho.
Será sempre incorrupta aquela que foi cumulada de tantas graças, que viveu íntegra, que gerou vida em total e perfeita integridade, que deve ficar junto daquele a quem carregou em seu útero, a quem gerou, aqueceu, nutriu. Maria, Mãe de Deus, nutriz e escrava de Deus, por tudo isso não ouso pensar de outra maneira. Seria presunção dizer diferentemente. Um eminente poeta diz a respeito: sobe ao céu a Virgem Mãe, a Virgem de Jessé. Não é sem corpo, e sim com ele para sempre, que se eleva até aquele que é. E foi levada ao céu alegremente, como diz o bispo e mártir Geraldo em suas homilias. Neste dia, os céus receberam a bem-aventurada Virgem alegremente, com os anjos regozijando e os arcanjos jubilando, os tronos animando-se, as dominações celebrando-a nos cânticos, os principados unindo suas vozes, as potências acompanhando com seus instrumentos musicais, os querubins e os serafins entoando hinos, e todos a conduzindo até o elevado trono da divina majestade. Ela foi levada ao céu honrosamente, pois o próprio Jesus e toda a milícia celeste foram ao encontro dela, diz Jerônimo. Quem pode imaginar a glória de que a rainha do mundo foi cercada quanto da sua passagem? Que afeto devoto dedicaram-lhe a multidão de legiões celestes que foram ao seu encontro. Como eram belos os cânticos que a acompanharam até seu trono. Que fisionomia tranquila, que rosto sereno, que olhar elevado, quando do abraço de seu divino Filho que exalta acima de todas as criaturas. Acredito que neste dia a milícia dos céus foi festivamente encontrar a Mãe de Deus, cercando-a de uma imensa luz e conduzindo-a com loas e cânticos até o trono de Deus. A milícia de Jerusalém Celeste estremeceu de inefável alegria, de indizível prazer, de imenso júbilo. Essa festa, que acontece apenas uma vez por ano para nós, é ininterrupta nos céus, como o próprio Salvador, estando com ela durante toda a festa e colocando-a com alegria junto dela no trono. Se fosse diferente, não teria cumprido sua própria lei que diz: honre seu pai e sua mãe. Assim falou Jerônimo. Ela foi elevada eminentemente, de Jerônimo. Foi neste dia que a Virgem Mãe Imaculada avançou até o excelso trono do sublime reino, no qual se sentou gloriosa junto de Cristo. O bem-aventurado Geraldo mostra em suas homilias o quanto ela foi celebrada e honrada na glória celeste. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia engrandecê-la como o fez, para que ela recebesse da própria majestade louvor e honra contínuos, rodeada pelos coros angélicos, cercada pelas tropas arcangélicas, acompanhada pelo júbilo dos tronos, no meio do entusiasmo das dominações, cercada pela deferência dos principados, aclamada pelas potências, honrada pelas virtudes, cantada pelos hinos dos querubins e pelos cânticos indescritíveis dos serafins. A própria inefável e eterna Trindade alegra-se com ela, aplaude, cobre-a com sua graça que excede a todos. O ilustríssimo grupo dos apóstolos louva e exalta a Virgem de forma inefável. Toda a multidão dos mártires dirige súplicas à tão grande Senhora. O inumerável exército dos confessores dirige-lhes magníficos cantos. O coro das Puríssima Virgem celebra sua glória. O próprio inferno, com os gritos dos insolentes demônios, de certa forma a aclamam. Um clérigo devoto da Virgem Maria, querendo consolá-la das 5 chagas de Cristo, todo dia dirigia-lhe essa prece: rejubila-se, Mãe de Deus, Virgem Imaculada. Rejubila-se porque um anjo trouxe alegria a ti. Rejubila-se porque pôs no mundo a claridade da luz eterna. Rejubila-se, Mãe. Rejubila-se, Santa Virgem, Mãe de Deus, única Mãe casta, a quem todas as criaturas louvam. Ó Mãe da Luz, suplico, não deixe de interceder por nós. Atingido por grave doença, esse clérigo agonizante foi tomado de pavor. A Virgem apareceu-lhe e disse: por que, filho, você tem tanto medo? Você que com frequência me recomendava a alegria? Rejubila-se você também, e para se rejubilar eternamente, venha comigo. Um cavaleiro muito poderoso e rico dissipara todos os seus bens em liberalidades impensadas. Ele se tornou tão pobre que, depois de ter dado com profusão, ficou privado das menores coisas. Ele tinha uma mulher muito casta e muito devota da bem-aventurada Maria. Com a aproximação de uma festa na qual o citado cavaleiro tinha o costume de fazer grandes doações, o que não podia mais realizar,
Levado pela vergonha e pela confusão, resolveu, até que a festa tivesse acabado, afastar-se para um lugar deserto, longe dos amigos, onde poderia lamentar seu incômodo destino e evitar sua vergonha. Ali, subitamente surgiu um assustador cavalo, no qual estava montado um homem de aspecto terrível, que se aproximou e perguntou o motivo de tanta tristeza. O cavaleiro contou tudo e o outro disse: se você aceitar uma pequena condição, vai ter a glória de antes e riquezas ainda maiores. Ele prometeu ao príncipe das trevas executar o que lhe fosse ordenado, desde que este cumprisse o prometido. E o diabo disse: vá para sua casa, procure em tal lugar e ali encontrará grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas, mas para isso me traga aqui em tal dia sua mulher. Feito a promessa, o cavaleiro voltou para casa e no lugar indicado encontrou tudo o que lhe fora anunciado. Imediatamente comprou palácios, fez grandes doações, recuperou seus bens, comprou escravos. Perto do dia fixado, ele chamou sua mulher e disse: monte o cavalo que você precisa ir comigo a um lugar distante. Tremendo e assustada, sem ousar contradizer as ordens do marido, recomendou-se devotamente à bem-aventurada Maria e seguiu seu esposo. Bem mais adiante no caminho, encontraram uma igreja. A mulher desceu do cavalo e entrou, enquanto seu marido esperava fora. Ela se recomendava com devoção à bem-aventurada Maria, quando subitamente adormeceu e a gloriosa Virgem assumiu em tudo, nos trajes e nas maneiras, forma semelhante à da referida mulher, saiu do altar e montou o cavalo enquanto a mulher permanecia adormecida na igreja. O marido, convencido de que aquela era sua esposa, continuou a viagem. Quando chegaram ao lugar combinado, o príncipe das trevas foi impetuosamente encontrá-los. Porém, logo parou, tremendo e assustado, e disse ao cavaleiro: traidor, por que me engana assim, se o cumulei de tantos benefícios? Eu tinha dito para trazer sua mulher, e você me traz a mãe do Senhor? Eu queria sua mulher, e você trouxe Maria? Eu queria me vingar de sua esposa, que não para de me prejudicar, e você trouxe aquela que me atormenta e me manda para o inferno? Ao ouvir isso, o homem ficou espantado, e como o medo e a surpresa não o deixavam falar, a bem-aventurada Maria disse: que temeridade a sua, espírito maldoso! Ousa prejudicar uma devota minha? Não ficará impune por isso, e o sentencio a descer ao inferno e nunca mais ter a pretensão de prejudicar a quem me invocar com devoção. O diabo foi embora lançando grandes gritos, enquanto o marido, descendo do cavalo, prosternou-se aos pés da Virgem, que o repreendeu e ordenou que voltasse para sua mulher, ainda adormecida na igreja, e se livrasse de todas as riquezas dadas pelo demônio. Ao retornar, ele encontrou sua mulher ainda dormindo, despertou-a e contou o que acontecera. Voltando para casa, desfizeram-se de todas as riquezas do demônio, dirigiram devotíssimos louvores à Virgem, que lhe concedeu mais tarde uma grande fortuna. Um homem a quem o pecado oprimia foi levado em visão ao julgamento de Deus, ao qual Satã compareceu dizendo: não há nada nessa alma que lhe pertença, ela é minha e tenho uma prova. O Senhor perguntou: onde está essa prova? Ele: a prova que tenho foi dita por sua própria boca, que lhe deu sanção perpétua. Com efeito, você disse: na hora que comerem deste fruto morrerão. E como este aqui é descendente dos que comeram fruto proibido, e por esta prova pública ele deve ser condenado a morrer comigo. Então o Senhor disse: homem, você pode falar em sua defesa. Ele ficou calado. O demônio acrescentou: aliás, eu tenho por prescrição, faz 30 anos que possuo sua alma. Ele me serviu como escravo de minha propriedade. O homem continuou calado. O demônio retomou: essa alma é minha, pois mesmo que tivesse feito algum bem, suas más ações são incomparavelmente maiores que as boas. Mas o Senhor, não querendo proferir imediatamente a sentença, concedeu um adiamento de 8 dias, ao término dos quais deveria comparecer diante dele e justificar tudo de que era acusado. Como ele se afastou da face do Senhor todo trêmulo e choroso, alguém lhe perguntou a causa de tanta tristeza. Quando contou tudo em detalhes, a pessoa disse: não tenha medo, que quanto ao primeiro ponto eu o ajudarei bastante. Perguntada como se chamava, ela respondeu: meu nome é Verdade. Ele encontrou uma segunda pessoa que lhe prometeu ajuda quanto à segunda acusação. Ele lhe perguntou como se chamava, e lhe foi respondido: sou chamada de Justiça.
No 8º dia ele compareceu ao julgamento, e o demônio colocou a primeira acusação, a qual a verdade respondeu. Sabemos que há duas espécies de morte, a corporal e a infernal, e a prova alegada pelo demônio não fala da morte infernal, e sim da corporal. Ora, esta é evidente, pois todos receberam essa sentença, isto é, morrem corporalmente, sem que, no entanto, todos morram no fogo do inferno. A morte do corpo acontecerá sempre, a morte da alma foi revogada pelo sangue de Cristo. O demônio, vendo que o acusado não sucumbira à primeira objeção, começou a segunda. Mas a justiça apresentou-se e respondeu assim por aquele homem. Embora você tenha possuído este homem por muitos anos como seu escravo, a razão sempre queria ao contrário. A razão sempre protestava por servir ao mestre tão cruel. Quanto à terceira objeção, ele não tinha ninguém para defendê-lo, e o Senhor disse: que seja trazida uma balança e pesada todas as boas e as más ações. A verdade e a justiça disseram ao pecador: ali está a mãe da misericórdia sentada junto ao Senhor. Recorre a ela com toda a força de sua alma e peça seu auxílio. Quando ele o fez, a bem-aventurada Maria veio em seu socorro e pôs a mão no prato da balança, no qual se encontravam seus poucos atos bons, enquanto o diabo esforçava-se por fazer baixar o outro prato. Mas a mãe da misericórdia prevaleceu e libertou o pecador. Este acordou e então mudou de vida. Alguns monges estavam antes do amanhecer junto de o rio conversando despreocupadamente quando escutaram um barulho de remos que passavam com grande rapidez. Os monges perguntaram: quem são vocês? E eles: somos demônios e levamos para o inferno a alma de Ebroim, que renunciou ao mosteiro de São Gal e foi administrador do palácio dos reis francos. Ouvindo isso, os monges foram tomados por um medo violentíssimo e gritaram com todas as suas forças: Santa Maria, reze por nós! Fizeram bem em invocar Maria, pois queríamos despedaçá-los e jogá-los no rio, dissolutos que encontramos já nesta hora do dia entregues a conversas inúteis. Os monges voltaram então para o mosteiro e os demônios apressaram-se para ir para o inferno. Havia um monge muito lúbrico, mas muito devoto da bem-aventurada Maria, que uma noite, antes de cometer seu crime habitual, passou diante de um altar, saudou a Virgem Beata e saiu da igreja. Ao tentar atravessar um rio, ele caiu na água e morreu. Demônios apoderaram-se de sua alma e anjos foram libertá-lo. Os demônios disseram: o que vocês vieram fazer aqui? Não têm direito algum a essa alma. Imediatamente apareceu a bem-aventurada Maria e repreendeu-os por terem ousado raptar a alma do monge. Eles disseram que a haviam encontrado no momento em que terminava sua vida fazendo uma má ação. Ela: o que dizem é falso, pois sei que quando ia a algum lugar, primeiro me saudava e fazia a mesma coisa na volta. Se vocês acreditam ter direito a ela, vamos submeter a questão à decisão do soberano juiz. O Senhor quis que a alma retornasse a seu corpo e fizesse penitência por suas ações. Entretanto, vendo os monges que não soava a hora das matinas, procuraram o sacristão e o encontraram afogado no rio. Tiraram o corpo da água e perguntavam-se o que teria ocorrido, quando de repente o monge ressuscitou, contou o que acontecera e passou o resto de sua vida em boas obras. Uma mulher, atormentada pelo demônio, que lhe aparecia sob a forma de homem, recorria a muitos remédios para isso, ora água benta, ora uma coisa, ora outra, mas sem que os tormentos cessassem. Um santo homem aconselhou-a, quando o demônio se aproximasse, erguer as mãos, exclamando no mesmo instante: Santa Maria, ajude-me. Quando ela assim fez, o diabo parou assustado, como se tivesse sido atingido por uma pedra, e disse: que um mau diabo entre na boca daquele que ensinou isso a você. E logo em seguida desapareceu e não voltou a se aproximar dela. Pessoal, então esse é o término dessa reflexão sobre a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, e no final com alguns contos, algumas lendas e algumas histórias sobre a sua intercessão. Então que hoje, nesse dia especial, nós podemos recorrer à Bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa estar conosco, nossa Mãe, nossa Rainha. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Até o próximo vídeo.